Oi, tagarelas, vamos falar de autoconhecimento, amadurecimento? Hoje eu tô bem assim, mas é porque eu aprendi uma parada e eu acho muito legal comentar com vocês. Gente, durante a minha vida, eu sempre coloquei alguns padrões assim que eu via no meu ambiente familiar, minha comunidade pequena, né? Tô falando de quando eu era pequenininha. E eu falava, eu não vou repetir isso na minha vida. Eu não gosto disso. Eu não acho isso legal. E várias coisas que eu falei quando eu era novinha, até os meus 15, 16 anos, eu repeti no meu casamento. E isso foi o meu despertar, entendeu? Foi o meu despertar. E assim, eu não sei qual vai ser o seu despertar, se você vai despertar que nem eu, só depois dos 40, ou se você vai despertar com 20, 30, 60, 90, sei lá. Mas o meu despertar foi quando eu percebi que eu estava vivendo uma situação parecida com uma situação que eu vi minha avó vivendo. E depois uma situação que eu vi a minha mãe vivendo. E eu sempre neguei isso hard, sabe? Isso é contra o meu intuito de ser pessoa. E aí nisso, o que aconteceu? Eu aprendi, né, com a terapia, com tudo, que eu não sou as minhas crenças, que eu não sou aquilo que eu vivi e que eu deixei acontecer no meu casamento, no meu relacionamento, até na minha criação de mãe como filho. É óbvio que isso é muito forte ainda em mim, então tem coisas que eu tenho que melhorar, amadurecer, crescer. E eu não tô falando mal dos meus avós, nem da minha mãe, nem do meu pai, claro que não, são pessoas maravilhosas, era o que eles faziam naquele momento, mas pra mim já tinha uma visão que não era o certo para mim, entendeu? E algumas coisas que eu vi minha avó aceitando, do meu avô, algumas coisas do padrão de vida mesmo, né? Porque os avós são diferentes da gente, eram mais frios, mais grossos, assim. E no meu padrão também de vida com a minha mãe, quando meu pai ia conversar sobre dinheiro com a minha mãe, e algumas coisas que eu via assim, eu falava, não quero passar por isso. E acabei que eu tive um casamento que eu passei tanto a grosseria do meu avô às vezes, né? Não que ele era grosso, ele era maravilhoso, maravilhoso. Poxa, me deu as melhores viagens internacionais, eu sou quem eu sou por causa dele. Mas algumas grosserias que eu vi ele fazendo com a minha avó e tanto com os padrões que eu vi meu pai fazendo com a minha mãe. E eu não aceitava. Então hoje eu tento, na terapia, ser uma pessoa melhor, maior,